Muito bem, pessoal. Chegamos aqui em mais um vídeo e um podcast, até porque essa minha palestra vai tanto para YouTube quanto para o Spotify. Enfim, no último vídeo eu tinha dito que iria ler a Alegoria da Caverna, ou seja, a República, né, do Platão, e acabei esquecendo. Então, vamos ler e fazer algumas aplicações para depois ler o que eu escrevi no meu livro, A Teoria do Acatamento, em torno do ato formativo e da potência material. Então vamos lá. No diálogo nós vamos encontrar Platão trabalhando aí a correlação Sócrates e Glauco, e por meio da boca de Sócrates e Glauco, Platão vai colocar alguns pontos importantes. Com isso, podemos observar justamente o Platão como um pai fundador da metafísica. De fato é isso. Platão fundou a metafísica. Fundou. Eu vou ler aqui o que ele diz, começando com Sócrates. Agora imagina a nossa natureza, segundo o grau de educação que ela recebeu ou não, de acordo com o quadro que vou fazer. Aí ele diz, a teoria aqui, Imagina, pois, homens que vivem em uma espécie de morada subterrânea em forma de caverna. Deixando claro, isso que Platão chama aqui de morada subterrânea em forma de caverna é justamente o que eu chamo de mundo ôntico. É o mundo imperfeito, o mundo das sombras, né? Esse mundo imperfeito não é perfeito enquanto dimensão demonizante. Não estamos aqui demonizando a realidade. Nem Platão assim o fez. Na verdade, estamos dizendo a realidade ela é limite, ela é relativa. Por ela ser relativa, finitizante, ela sempre tem possibilidade de melhorar. Eu vou ser bem simples aqui. Tudo que você observa na primeira possui a possibilidade de ser melhor. Tudo. Nada é perfeito na sua completude enquanto pureza. Até porque o único ser que é ato puro é Deus. E tudo que é relativo aqui não é ato puro. É ato finito, relativo, limitacional, limitado. Logo, é imperfeito. A imperfeição é uma característica estruturante. Faz parte da dimensão ôntica enquanto ontologia, faz parte da dimensão ontológica do ôntico. Então, o ôntico ontologicamente possui essa dimensão de imperfeitabilidade. Claro, de modo noesial, ou seja, na noesis do um primordial, nós vamos ter as leis que estruturam o mundo ôntico, e essas leis são perfeitas. São perfeitas. Já quando eu digo que é ontológico a imperfeitabilidade das coisas, eu estou colocando como uma espécie de propriedade. Quando a gente olha para um objeto ôntico, a gente vai observar alguns pontos. Primeiro ponto, aquele ôntico possui uma estrutura ontológica enquanto leis eternas. Segundo ponto, aquele ôntico possui propriedades que não tem como separar. A gente pode separar pela abstração. Por exemplo, eu estou aqui com um isqueiro nas minhas mãos. Esse isqueiro ele possui uma morfé prota, ou seja, uma forma geometrizante. Porém, ele possui uma cor. A cor é laranja, a cor alaranjada. Essa cor alaranjada é uma propriedade neste ser ôntico, artefatal, nesse ser modelado. Na minha abstração, no meu eu fantasmagórico intensivo, ao tender para dentro da minha razão, intuição, razão, eu consigo abstrair a cor do objeto. Mas na própria estrutura em si, naquilo que Kant chamou de nominal e cognoscível, eu não consigo tirar a cor do objeto chamado isqueiro. Então, não é um acidente a cor, não é um acidente. Acidente eu deixei o isqueiro cair perto do portão
Eu deixei o isqueiro no meu bolso, eu esqueci o isqueiro no meu trabalho, eu esqueci o isqueiro no meu carro, eu esqueci o isqueiro lá na minha casa. Então, isso são acidentes. Já a cor alaranjada desse isqueiro é uma propriedade. Então, quando eu digo propriedade, eu devo dizer propriedade já estruturada pelo ontológico, porque as propriedades e os acidentes necessitam do ontológico, tá entendendo? Só que não é a mesma coisa. Uma coisa é as leis eternas ontológicas, outra coisa, né, melhor dizendo, são as propriedades no ôntico, e outra coisa são os acidentes. Porém, tudo é plasmado de uma vez só, enquanto unidade, porque Deus dá ordem e duração para o mundo das coisas. Só que a gente tem a capacidade, por sermos seres racionais e desejar conhecer o mundo, nós temos a capacidade de abstrair e conseguir aí, vamos dizer, divisibilizar, vou usar essa expressão aqui, as coisas, que na primeira não tem como o fazer. Então, veja que isso ficou claro. Uma coisa é os modais ontológicos, outra coisa são propriedades no ôntico, que necessita da estrutura modal ontológica, e há também os acidentes. E para ocorrer isso tem todo o movimento, né? O movimento que veio do atemporal para o temporal, do eterno para o movível, do inamovível para o devir. Então, o mundo ôntico subterrâneo, a forma que as coisas se apresentam dentro da caverna, ela é imperfeita. São as sombras, né? Mas ela não é imperfeita no sentido demonizante, no sentido gnóstico. Não, vamos negar a realidade. Não, ela é imperfeita no sentido de ser sempre melhor. Aí poderíamos usar o conceito, como eu falei na última aula, do Mário, do Aristóteles, que é o conceito de tímese parabólica, e a inteléquia. São dois conceitos importantes aí, para a gente aplicar nessa imperfeitabilidade do mundo. E o devir a ser. Quando eu comparo com o que eu tenho, e ao comparar com o que eu tenho uma possibilidade de ser melhor e ir como uma flecha, a parabólica, né, como uma flecha em rumo àquilo que eu não tenho e ser melhor sempre. Buscar ser melhor sempre. Isso se estrutura de forma clara no ser sujeito, né? Porque somos seres racionais, mas os objetos também possuem essa característica. É possível uma coisa ser melhor. Sempre existe uma possibilidade, mas nunca vamos alcançar o ato puro, porque ato puro somente Deus o é. Dito isso, Platão continua, por meio da boca de Sócrates. A entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada. Aí veja o que ele diz, Platão. Os homens estão no interior desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar nem voltar a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. Eu quero parar aqui, por quê? Porque esse ponto é bem importante. Os homens estão acorrentados. O que significa? Significa que existe um ponto elementar. Eu construí uma teoria a partir do Zubiri, que eu vou ler no meu livro, que é a teoria do quadrilacto senciente. O Zubiri trabalha a questão da ser senciente, né? Sentir é inteligir, inteligir é sentir o mundo, o real. E ao sentir e inteligir esse mundo aí, nós vamos encontrar 4 aspectos, que eu chamo de quadrante senciente. Primeiro aspecto, a impressão. Sentir é imprimir o mundo ôntico. Esse mundo dentro da caverna, né, como diria Platão. Então eu estou o tempo todo imprimindo a morfé própria das coisas. Não somente isso. Eu estou imprimindo, mantendo uma experimentação. Estou experimentando o mundo. E estou me instalando nele. Isso acontece como? Aí vem a questão gnoseológica. Acontece por meio do terecimento. Lembra lá? Conhecer, ter, relacionar. O conceito médio, terecimento, é importante porque eu só tenho aquilo que é patente. Eu só tenho aquilo que é concreto aí na minha frente.
mas também conheço coisas que não estão patentes. Por isso eu preciso do universal, do ontológico, do metafísico, para abarcar aquilo que eu não estou vendo. Porque não é porque eu não estou vendo que não existe. Isso é um erro. Isso é um erro. Até porque nós somos limitados. Porém, existe a questão da terencimentabilidade. Então, imprimir o mundo é imprimir o mundo que eu estou terecionando. Experimentar o mundo é experimentar o mundo que eu estou terecionando. Se instalar no mundo é se instalar no mundo que eu estou terecionando. Aí vem o último ponto, que é bem platônico esse último ponto, nessa teoria zuberiana, que é justamente a ideia da anti-ausentação. É impossível do eu outro, segundo e quarto princípio, quadrante, né? Escapar. Simplesmente impossível escapar da realidade. E aqui a simbólica platônica do homem estando acorrentado, desde a infância, né, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, é proeminente. Não tem como me ausentar da realidade. É por isso que o Aristóteles, no livro Categorias, ele disse: se sumir o mundo noemático, o mundo aí fora, o mundo que está aí na sua frente, consequentemente sua consciência desaparecerá também. Por quê? Porque Russell disse: toda consciência é a consciência de algo. Toda consciência intencional é um movimento intencionalizado na coisa. Por isso, toda consciência é consciência de alguma coisa. Tá entendendo? Então, não tem como eu me ausentar do mundo. Então, Platão, veja, tudo que os metafísicos buscaram fazer já estava em Platão. Tudo. Isso é extraordinário. Platão é o pai. Com essa teoria da metafísica, essa teoria alegoria, né? Alguns chamam de teoria, outros chamam de alegoria. Tanto faz pra mim. Dane-se. Mas a simbólica aqui da caverna é bem importante. E a gente percebe aí como Platão está nos colocando nos pressupostos por meio de uma alegoria, colocando os pressupostos metafísicos que tomaria todo o Ocidente e também o Oriente, né? Então, se estou sentindo o mundo, estou sentindo enquanto impressão. O eu que sente imprimindo, o eu que sente experimentando, o eu que sente se instalando, logo o eu que sente ausentando-se. É impossível se ausentar do mundo. Impossível. Logo, Platão está correto. Ele diz: a entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada. Aí ele diz, combinando com a teoria senciente que eu tirei de Zubiri: os homens estão no interior desde a infância. A partir do momento que o eu se coloca no mundo enquanto primeira camada da persona, lembra do Olavo de Carvalho? Veja, está tudo colado, gente. Tudo colado. Os filósofos, um foi capítulo, na verdade, ali, o outro ali. Mas, se a gente fazer um esforço, a gente consegue sintetizar. Claro que a gente não vai conseguir sintetizar todos os filósofos, é simplesmente impossível. Mas aqueles filósofos que nos interessam, é possível você pegar as positividades dele e dar uma ordem. Dar uma ordem. E eu reverbero isso para quem discorda a partir da graça comum. O conceito de graça comum é um conceito muito importante, que também vai aparecer na tradição católica. Depois eu vou trazer uma aula sobre graça comum na tradição protestante, reformada, e como isso também aparece na tradição católica. Mas não vai ser hoje. Mas essa ideia de tentar buscar uma síntese entre os filósofos é importante. É importante. Fazer anamnese, né? Eu faço anamnese e rastreio as minhas ideias. E a partir disso sintetizo como um ecletismo ordenado e sistemático aquilo que me influencia. Como, por exemplo, Zubiri, Mário Ferreira dos Santos, Doivre, Aristóteles, Platão. Mas sabemos que é simplesmente impossível pegar todos os filósofos que captaram todas as positividades e buscar essa síntese. Nenhum ser humano vai conseguir fazer isso. É simplesmente impossível. Então, esse ponto aqui é importante. É impossível se ausentar. Então, voltando, né? Se a realidade que existe aí
Desaparecer, some o eu da consciência. A consciência intencional não faz sentido sem a coisa, porque a consciência intencional precisa da coisa. Já, dirá Aristóteles. Por isso que Aristóteles é o pai da fenomenologia. Essa é a grande verdade. Russell, claro, Russell é importantíssimo. Mas quem descobriu a fenomenologia foi o Aristóteles. Se Platão é o pai da metafísica, Russell, ou melhor, Aristóteles, é o pai da fenomenologia. E Russell traz aí novos desdobramentos modernos essa temática aristotélica. Porque a temática aristotélica lê o livro Categorias. Aí Platão vai dizer isso. Se desaparecer o eu da consciência intencional, o mundo em si continua existindo. Por isso o Russell vai dizer: toda consciência é consciência de algo. E o conceito de... Isso é tão forte que o conceito de intencionalidade veio da filosofia escolástica. E a filosofia escolástica veio da onde? Aristóteles, não é isso? Claro, Platão também reverbera na filosofia escolástica. É um erro, muita gente comete esse erro, acho não. Agostinho é Platão e São Tomás de Aquino é Aristóteles. Não é tão assim. Não é tão assim. Existe uma influência, por exemplo, Platão cita muito, ou melhor, São Tomás de Aquino cita muito Platão, né? Vamos continuar lendo. A luz lhes vem de um fogo que queima por trás deles, ao longe, no alto. Entre os prisioneiros e o fogo, há um caminho que sobe. Imagina que esse caminho era cortado por um pequeno muro, semelhante ao tapume que os exibidores de marionetes dispõem entre eles e o público, acima do qual manobram as marionetes e apresentam o espetáculo. Esse ponto aqui entra em consonância com a teologia calvinística reformada, viu? Há uma consonância aqui extraordinária, porque o um primordial, Deus, que é soberano, rege tudo. Claro, existe a liberdade relativa no ser sujeito. Existe a liberdade relativa. Nós vamos tomar aqui os conceitos aqui de marionete no pé da letra, ao pé da letra. Mas esse ponto aqui é importante, gente. O um primordial é soberano sobre tudo e todos. Então nada escapa dele. Tudo que acontece no mundo onde possui uma base, uma raiz. Por isso que a filosofia quadrante vai começar no primeiro princípio. Impossível trabalhar o segundo, terceiro e quarto princípio sem o primeiro princípio quadrante. Veja, o Olavo de Carvalho, na sua teoria da tripla intuição, ele vai dizer algo importante que vai aparecer no Goethe também, na teoria das cores. O Olavo, na primeira intuição, ele vai dizer que existe uma intuição como fonte de luz. A intuição da fonte de luz. O que seria isso? Isso seria a luz como ponto primordial. Vou usar aqui a simbólica do quadrante. Existe a realidade, que é o que eu chamo de terceiro princípio quadrante, e existe o eu, que eu chamo de segundo princípio quadrante. No quadrante, se você observar, o eu e a realidade está em lados opostos, é uma oposição, e é externo, não é interno. O que acontece? Acontece um furar. A realidade vem até o eu e o eu vai até a realidade. Mas para isso acontecer, necessita-se da fonte de luz. Como assim da fonte de luz? Necessita da luz no olho e luz na coisa. E quem é que dá a luz? Quem é o criador da luz? Deus, um primordial. Isso está na sabedoria judaica, Gênesis capítulo 1. Qual é a primeira coisa? Uma das primeiras coisas, né? Se não me engano, é a primeira coisa
que ele cria luz. E o que Aristóteles vai dizer no primeiro livro da Metafísica? Que todo homem deseja conhecer, naturalmente. É intrínseco à natureza humana. E entre todos os sentidos, o mais importante é o da visão. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, eu só posso patentear um mundo ôntico, um mundo que aí existe, porque existe um ser soberano, um primordial que tudo rege. E ele é criador de tudo. Então eu só posso fazer o movimento fenomenológico de olhar para o objeto de modo intencional e ter o objeto aí, porque existe um ser soberano que tudo rege e é criador de tudo. Se há luz no meu olho e luz na coisa e eu patenteio de modo operacional o mundo da coisa, eu só posso dizer isso porque existe um primordial que rege todo o espetáculo fenomenológico. Por isso não tem como filosofar sem Deus. Não tem como filosofar sem a divindade. Não tem como filosofar sem um primordial. Continuando, aí veja que Glauco responde depois dessa colocação de Sócrates. Entendo. Será de fato o Glauco entendeu? Essa é a resposta de Glauco. Entendo. Aí Sócrates continua. Então, trazendo para Glauco, né? Sócrates. Ao longo do tempo, ao longo desse pequeno muro, imagina homens que carregam todo tipo de objetos fabricados, ultrapassando a altura do muro. Estátuas de homens, figuras de animais, de pedra, madeira ou qualquer outro material. Provavelmente, entre os carregadores que desfilam ao longo do muro, alguns falam, outros se calam. Glauco responde: estranha descrição e estranhos prisioneiros. De fato, somos estranhos, gente. Somos seres misteriosos e seres estranhos. Por isso necessitamos da quinariologia. O que é a quinariologia? É a teoria antropológica da filosofia quadrante, que vai considerar, por exemplo, as 12 camadas da persona, enquanto leis metafísicas no sujeito. Eu trouxe alguns vídeos falando sobre isso. Vou tentar esgotar todas as camadas, refratando essas camadas como leis metafísicas no sujeito. E para isso, usarei o Mário Ferreira dos Santos, né? Então veja, o que é a quinariologia? A quinariologia trabalha justamente esses homens estranhos que somos nós. O eu outro. O que eu chamo de eu não, tu dualítico e tu multiplicam. Esses homens estranhos, eles fazem 5 perguntas últimas. 5 perguntas últimas. De onde eu vim? Essa é a pergunta gonológica. De onde eu vim? O homem que está aprisionado, porque não tem como se ausentar da realidade, é impossível, ele faz essa pergunta: de onde eu vim? É uma pergunta que quer escapar de si, da realidade do outro. Por isso, filosofar é aprender a morrer. Porque temos a percepção que vamos escapar e ver o que tem depois, pós-morte. Tá entendendo? Por isso que a morte é um dos temas mais filosóficos que existe, mais metafísicos. Porque a morte trabalha a primaridade diante a ultimacidade. Se eu pergunto de onde eu vim, eu também pergunto para onde eu vou. E entre o onde eu vim e para onde eu vou, existe o que estou fazendo aqui. O que estou fazendo aqui?
Quem sou eu? Aqui. E até onde eu posso chegar aqui? É a medialidade, né? Então somos seres estranhos. Heidegger, ele estava certo quando ele diz que o ser sujeito não se define. Ele, enquanto Dasein, está lançado aí no mundo e não se define. É o eu para a morte, quando o meu ser deixará de ser. Onde vai se fechar, como dizeria o Olavo, se fechará todo o ciclo. E tudo o que aconteceu não desacontecerá. Volta para o primordial. Tudo que estamos fazendo aqui não vai desacontecer. Ficou cravado na eternidade. Tá entendendo? Então somos seres estranhos. Estranhos prisioneiros, como diria Glauco. Continuando. Dirá Sócrates: eles são semelhantes a nós. Então Sócrates está deixando claro: somos todos prisioneiros. Aqui eu lembrei do apóstolo Paulo, quando diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, eles são semelhantes a nós e nós somos semelhantes a eles. Aí dirá Sócrates, continuando: primeiro, pensas que na situação deles, eles tenham visto algo mais do que as sombras de si mesmos e dos vizinhos, que o fogo projeta na parede da caverna à sua frente? Responde Glauco com outra pergunta: como isso seria possível se durante toda a vida eles estão condenados a ficar com a cabeça imóvel? Já viu aquela imagem que é usada até de modo errôneo, né, por uma obra de arte, que eu me esqueci o nome, onde um ser sujeito coloca a cabeça para fora do universo. Que é bem platônico. E eu vou explicar quem faz aquilo. Então, veja. Estamos condenados a imprimir a realidade, a experimentar a realidade, a se instalar na realidade e a não se ausentar da realidade. Com isso eu vou demonizar a realidade? Não. Eu vou aceitá-la. Em algum momento a gente acaba demonizando. Como diria Olavo, em algum momento das nossas vidas a gente vai acabar se tornando gnóstico. Mas o problema é quando eu fico preso ao gnosticismo. Quem nunca demonizou a realidade? Quem nunca demonizou algo que aconteceu com você e colocou a culpa no outro? O Olavo, ele dá um exercício no COF que é: a partir de hoje, tudo que acontecer com você, você não vai estender a culpa, mas vai entender. Entender aqui de entender, vai entender para dentro de si. Tudo é culpa sua agora. Tudo é culpa sua. Esse é um bom exercício para você lutar contra resquícios gnósticos demonizadores da realidade. Tá entendendo? Então, estão condenados a ficar com a cabeça imóvel, sem colocar a cabeça para fora e ver o que está lá fora.
Sócrates responde com outra pergunta. Não acontece o mesmo com os objetos que desfilam? Não sei se vocês já ouviram a teoria da caverna. Possui esse ponto importantíssimo, né? Não é somente o eu que está dentro, mas é os objetos também. Mas os objetos, eles são plasmados enquanto sombras na parede. Sim, mas o objeto ainda está preso. Não se ausenta da realidade. Glauco responde, é claro. Sócrates faz outra pergunta. Então, se eles pudessem conversar, não achas que, nomeando as sombras que vêm, pensaria nomear seres reais? Aqui a gente poderia citar o próprio Wittgenstein. O Wittgenstein, na sua teoria linguística, ele diz que as grandes temáticas da metafísica, da religião, são apenas mostrativas enquanto mistério. Para ele, usar palavras e pensamento para pensar aquilo que é apenas mostrativo e misterioso é um absurdo. Wittgenstein chega nessa conclusão. Só que eu não concordo com ele porque temos a metafísica. Em certo momento ele tem alguns pontos positivos ao abordar essa temática do mostrativo e os mistérios de temas que transcendem a palavra e o pensamento. Porém, isso não anula a metafísica. Pelo contrário. Então, de fato, nós estamos nomeando as coisas e as nomeações é sempre relativa, nunca é absoluta. Mas isso não nos impede de chegar ao eterno. E como eu chego ao eterno? Por meio da ontologia. Como eu chego ao eterno? Por meio da metafísica. Glauco responde, evidentemente. E Sócrates continua. E se, além disso, houvesse um eco vindo da parede diante deles, quando um dos que passam ao longo do pequeno muro falasse, não achas que eles tomariam essa voz pela da sombra que desfila à sua frente? Sim, por Zeus. Sócrates continua. Assim sendo, os homens que estão nessas condições não poderiam considerar nada como verdadeiro, a não ser as sombras dos objetos fabricados. Veja, quando ele diz não considerar nada como verdadeiro, não é no sentido ontológico. O não verdadeiro aqui é no sentido relativo. As coisas que existem aí, existem enquanto seres relativos. Platão está negando a realidade ôntica? Não. Platão está querendo evidenciar as leis eternas. Aquilo que chama-se de mundo das formas. É isso. Porque o mundo ôntico é imperfeito, né? Imperfeito. Só que ele não cai no gnosticismo e ele diz que é possível chegar, por meio da participação metese, no mundo imperfeito e plasmar essa, de modo pitagórico platônico, né? essa mimesis meteses, plasmar o objeto ôntico com o ontológico. Porque o verdadeiro é aquilo que é eterno. O verdadeiro, de fato, tomando o verdadeiro aqui como um princípio ou princípios que não mudam. É nesse sentido que Platão está colocando. Platão não está negando a realidade. Novamente, é um erro que interpreta Platão assim. Glauco diz, ó. Não poderia ser de outra forma? Sócrates responde. Vê agora o que aconteceria se eles fossem libertados de suas correntes e curados de sua desrazão. Vamos pensar aqui.
Porque o ser humano vê problema na realidade. Agora eu vou ser cristão aqui, um cristão platônico, que assume de modo calvinístico reformado a criação e a queda. Porque o ser humano, ao olhar para o mundo das coisas, não vê as coisas enquanto a sua verdade? Porque o ser humano está ocultado pela queda. A queda deixou o ser humano vazio de sentido. Por isso que Lutero disse que o pecado original encurvou o homem sobre si próprio. Lembra da frase do Jean-Paul Sartre? Nem Sartre interpretou a colocação dele de modo correto. Mas Sartre diz, né? A existência precede a essência. Antes da queda era a essência que precedia a existência. Porque a existência é limite. A essência é as formas. Então não precisava o homem ir até o mundo das ideias, o mundo das formas, para buscar o eterno antes da queda. Porque já estávamos em contato com o eterno. Mas a queda deixou o homem curvado sobre si próprio. O coração do homem, enquanto ele chamava, foi apostatada. O homem agora olha para o ôntico e não consegue enxergar o ôntico na sua forma quid est. Tá entendendo? Por isso da desrazão. Por isso da não compreensão. A queda, o pecado original, fez isso com o ser humano. Somente por um milagre. Aí vem o nosso grande Agostinho. Somente por uma iluminação que eu posso ir até o mundo das formas e captar aquilo que é eterno no ôntico. É um milagre. É um milagre. Então esse é o ponto. Então a queda deixou o mundo problemático, não porque o mundo problemático é problemático em si mesmo. Não, nós não aceitamos o princípio kantiano. O mundo não é incompreensível porque ele é uma desordem em si mesmo. Não. É um problema da noesis. O problema é o eu que observa o mundo ôntico. Eu sou o problema, não a realidade. Você que é o problema, não a realidade. Tá pegando do porquê a filosofia é tão importante? Que eu vejo cristãos dizendo, estudar filosofia pra quê? Aí, tô demonstrando aqui, por meio da alegoria da caverna. Os filósofos são urgentes. Ou melhor, os metafísicos são urgentes. Urgentes. Então, portanto, foi o pecado que desvirtualizou. O pecado que encobriu o mundo. Não encobriu a coisa em si, mas encobriu o eu noesis. O problema não está no noemático, está na noesis. O problema não está na criação, está na criatura, que eu chamo de ser sujeito. Sócrates continua. Tudo não aconteceria naturalmente, como vou dizer? E como eu falei, né? A essência precede a existência antes da queda. Depois da queda, a frase do Sartre faz sentido. A existência precede a essência, ou seja, a existência quedal precede a essência glorificante. Um dia voltaremos para a essência glorificante, onde nós seremos transformados em corpo de glória. Mas o pecado nos apagou. Claro, Jesus Cristo veio e mudou isso na cruz. E agora nós somos co-participantes, esperando o já, porém ainda não. Então Cristo mudou tudo. Cristo veio e redimiu tudo. Então, Sócrates diz, se um desses homens fosse solto,
forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça, a andar, a olhar para o lado da luz, todos esses movimentos o fariam sofrer. Ele ficaria ofuscado e não poderia distinguir os objetos, dos quais via apenas as sombras anteriormente. Na tua opinião, o que ele poderia responder se lhe dissessem que antes ele só via coisas sem consistência, que agora ele está mais perto da realidade, voltado para objetos mais reais, e que ele está vendo melhor? O que ele responderia se lhe designassem cada um dos objetos que desfilam, obrigando com perguntas a dizer o que são? Não pensas que ele ficaria embaraçado e que as sombras que ele via antes lhe pareceriam mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? Glauco responde: certamente. Elas lhe pareceriam mais verdadeiras. Então veja, Platão está saindo do mundo ôntico e começando a fazer um movimento ontológico. Aí Sócrates continua: e se o forçassem a olhar para a própria luz, não pensas que os olhos lhe doeriam? Que ele viria as costas e voltaria para as coisas que pode olhar e que as consideraria verdadeiramente mais nítidas do que as coisas que lhe mostram? Glauco responde: sem dúvida alguma. Sócrates diz: e se o tirassem de lá à força? Se o fizessem subir o íngreme caminho montanhoso? Se não o largassem até arrastá-lo para a luz do sol? Ele não sofreria e se irritaria ao ser assim empurrado para fora? E chegando à luz, com os olhos ofuscados pelo brilho, não seria capaz de ver nenhum desses objetos que nós afirmamos agora serem verdadeiros? Glauco responde: ele não poderá vê-los, pelo menos nos primeiros momentos. Então Sócrates diz: é preciso que ele se habitue para que possa ver as coisas do alto. Olha, isso aqui é pura metafísica. É preciso se habituar para ver as coisas do alto. É metafísica pura, é ontologia pura. Esse movimento aqui do cabra saindo dentro da caverna, subindo até chegar em um ponto alto, é o caminho de todo metafísico, é o caminho do filósofo. Então ele continua: primeiro ele distinguirá mais facilmente as sombras, depois as imagens dos homens e dos outros objetos refletidos na água. Então veja, quando eu saio do ôntico e vou ao ontológico, eu saio do mundo das sombras e vou para o mundo das formas, eu consigo enxergar o ôntico na sua forma mais plena. Eu consigo ver o relativo de modo mais concreto. Aquela sombra imperfeita. Então eu preciso subir. Ah, mas Anderson, você está esquecendo da doutrina cristã. Na verdade, aí é para os cristãos. Não. Nananina, não. Aqui é uma descrição filosófica. Ou melhor, é o caminho do filósofo. E quando eu digo filósofo enquanto filósofo metafísico. Porque o cristão pode continuar aí. Ele pode ser salvo, claro, porque a salvação não é por meio de ideias, por meio das minhas opiniões, das minhas crenças e descrenças, da minha epistemologia, não. A salvação é obra de Cristo na cruz, de uma pessoa, né? Então o cristão ele pode ser salvo e não compreender nada. Não compreender o mundo ôntico, não compreender a ontologia. Então aqui está se referindo aos filósofos. Aos filósofos. Filósofos enquanto metafísica. É claro, se o filósofo for cristão, ajudará ainda mais, né?
Então ele continua. Em segundo lugar, durante a noite, ele poderá contemplar as constelações e o próprio céu, e voltar a olhar para a luz dos astros e da lua, mais facilmente que durante o dia para o sol e para a luz do sol. Veja, sol e luz do sol são aqui dois símbolos importantes, hein? A emanação do Plontino, bem interessante. O Plontino vai pegar toda essa simbólica aqui e trabalhar na sua hipostase, ou as três realidades, ou o nous e a operandi mundi, ou a operação do mundo, Deus operando no mundo. Glauco responde, sem dúvida. Sócrates continua, finalmente ele poderá contemplar o sol, não seu reflexo nas águas ou em outra superfície lisa, mas o próprio sol, o lugar do sol, o sol tal como ele é ontológico. E quem é o sol e quem é a luz? Quem é a luz e quem é o sol? A simbólica aqui lembra-nos um primordial. Se a gente for olhar para as próprias religiões antigas, as religiões não judaicas, eles tinham o sol como um deus principal. Muitas religiões tinham o sol como deus principal. É por isso que até uma afronta quando o livro do Gênesis diz que Deus criou o sol e a lua, os luminares. É uma afronta apologética a algumas religiões na própria antiguidade. Então por isso que o livro de Gênesis é um livro apocalíptico, ou melhor, um livro apologético. Então, eu falei do Plontino, né? Aqui temos a simbólica que o Plontino vai usar. O primordial emana da sua nous todas as leis ontológicas que reverberam sobre o mundo das sombras. E o mundo das sombras só o pode ser justamente porque existe o seu sustentáculo eterno, as leis eternas. Tá entendendo? O caminho é metafísico. O caminho é ontológico. É ontológico. Sócrates continua dizendo, depois disso, ele poderá raciocinar a respeito do Sol, concluir que é ele que produz as estações e os anos, que ele governa tudo no mundo visível. Ora. Como é que Platão está demonizando a realidade? Se por meio da boca de Sócrates está dizendo que o primordial governa o mundo visível, ôntico, as sombras, as formas ônticas aí agora, o sensível. Então não cai nesse erro. Se Platão está deixando claro aqui, o primordial governa as coisas sensíveis, o ponto aqui é a questão filosófica metafísica. É, vamos dizer, driblar o ôntico para chegar no ontológico, chegar nas leis eternas, que nenhum filósofo esgota. Nenhum. Vou citar aqui três. Doivler, com os seus aspectos modais. Aristóteles, com as categorias. Mário Ferreira dos Santos, com as leis eternas. Ou qualquer outro filósofo que captou leis ontológicas da realidade. Nenhuma dessas leis esgota. Nem o começo, gente. Nem o começo. Por isso sempre devem existir metafísicos buscando as leis eternas, buscando o ontológico, buscando sair do mundo sensível, buscando o mundo das leis eternas, buscando o mundo ontológico para dar mais, vamos dizer, validez apodítica para o mundo ôntico. Não é demonizar a realidade, é aceitá-la. E eu só posso aceitá-la a partir do momento que ela se torna mais clara para a minha pessoa, para você, para todos nós. Então eu vou ler até aqui. Acho que ficou compreensível o ponto que eu queria trazer sobre a alegoria da caverna. Então, gente, a alegoria da caverna
é uma descrição filosófica do metafísico. Ou seja, é o caminho do metafísico. Por isso que o filósofo, enquanto metafísico, ele é um ser humano diferente. Ele é um ser humano diferente. Todo filósofo, enquanto metafísico, deveria ser respeitadíssimo, justamente por causa da descrição da alegoria da caverna platônica. Todos os filósofos metafísicos, todos. Que fazer esse papel, chegar no mundo das formas, é para poucos. É para poucos. É uma virtude esplêndida que Deus dá de vez em quando para algum ser humano. Sair do ôntico e ir até o ontológico e captar as leis eternas no mundo das formas. Porque essas leis estão na nous divina. Ela está emanada. Pega qualquer objeto na sua frente agora. Esse objeto que você está pegando, ele tem um sustentáculo ontológico. Existem leis aí que você nem sabe que existe, mas existe. Porque Deus assim o fez e as criou. Quem sabe um dia um filósofo apareça e capta essas leis que a gente nem sabe que existe ainda. Nem denominamos. Quem sabe um dia apareça um filósofo que drible a realidade ôntica e vai até o ontológico e capta essas leis. Então veja o potencial da metafísica, da ontologia. Platão, nesse simples diálogo, nessa simples alegoria da caverna, ele resumiu o que é a metafísica. Por isso que ele é o pai da metafísica, ele é o pai da ontologia. Então vamos continuar. Então vamos lá. Na introdução eu digo o seguinte: por que existe o algo e não nada? Porque esse algo sou eu. E esse algo que sou? Só o sou no não eu? Porque estou aqui, porque penso, porque existe o ser supremo, porque existe a realidade, porque existe um semelhante, dessemelhante. Qual é a finalidade de tudo? O que acontece depois da morte? Porque eu não sei tudo. As perguntas filosóficas infinitizam-se e só podemos respondê-las na metafísica. E o tema analisado aqui é metafísico. Vamos parar aqui e pensar isso aqui que eu acabei de falar. Veja, eu fiz algumas perguntas filosóficas, algumas perguntas que foram aí elementares, proeminentes na história da filosofia. Por isso que eu digo, elas são perguntas que infinitizam-se na história do filosofar. Daqui 1000 anos, pessoas vão estar perguntando: por que estou aqui? Porque há o algo e não nada? Porque existe um ser supremo? Essas perguntas, elas não vão deixar de existir, sempre serão. Porque são perguntas metafísicas. Então, logo após o primeiro parágrafo, eu digo que o tema analisado aqui é metafísico. Que tema? O tema do ato formativo e potência materiável. O tema da teoria do acatamento. Eu continuo dizendo, uma ontologia que não considerar aristotelicamente o ato formativo e a potência materiável não poderá ontologizar a realidade. Então, se eu não considerar Morfé e Rilé, eu não posso sair do ôntico e ir até o mundo das ideias, o eidos, as formas. Eu não posso ir até a nous divina, porque o filósofo metafísico, ele capta aquilo que Deus, a partir de sua nous, emanou na realidade aí. Então veja, o filósofo metafísico é quase que um dançar com a nous. O filósofo,
ele faz o movimento de se entrelaçar com a nostrum primordial. Então, uma ontologia que não considera os conceitos aristotélicos de ato e potência, matéria e forma, não pode ir até o ontológico. Então, são pressupostos, né? E eu continuo. Uma pergunta importante na filosofia primeira é: o que busca o metafísico? Uma resposta satisfatória dar-se no quadrante quaternário. Veja, gente, aquilo que eu chamo de quadrante quaternário são 4 movimentos, que eu chamo de busca primária, busca secundária, busca terciária e busca quaternária. Então, vou ler e explicar aqui o que são essas buscas metafísicas. Primeiro, a busca primária. Buscar examinar o ser e suas propriedades estruturantes principiais. É aquilo que Aristóteles chamou de as causas e os princípios primeiros. Então, aqui está o primeiro ponto da busca primária. Examinar. O princípio primário é examinativo. Para mim, ir até o mundo das formas, eu preciso examinar o mundo ôntico e suas propriedades estruturantes principiais. Então eu preciso confessar a realidade na primeira, eu preciso percebê-la, eu preciso terecionar, patentear o que está aí. Para mim, metafisicamente, ontologicamente, subir a escada de Jacó. Né? Continuando. É aquilo que Aristóteles chamou de as causas e os princípios primeiros. Causas e princípios primeiros. Então, nós, por exemplo, quando a gente percebe as propriedades de um ôntico, nós estamos vendo os princípios ônticos daquela coisa, das coisas aí. Segundo, buscar o verdadeiro. Então, se eu examino o ser em suas propriedades estruturantes principais, significa que, enquanto metafísico, eu estou atrás do verdadeiro. E o verdadeiro, como eu coloquei aqui no livro, o verdadeiro habita entre o ôntico e o ontológico. E quem habita entre o ôntico e o ontológico? O criador de tudo. Eu só posso observar as estruturas ônticas e as estruturas ontológicas se eu tiver conectado com o Pai, o Um primordial. O que isso significa? Significa que a gente retorna ao quadrante. E é só pegarmos a percepção agostiniana. João Calvino, no livro As Institutas da Religião Cristã, ele disse: o cerne da sabedoria consiste em conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Então, se eu não tiver essa percepção verticalista, de cima para baixo, eu não poderei ir ao verdadeiro que habita entre o ôntico e o ontológico. Porque o verdadeiro que habita entre o ôntico e o ontológico é Deus. Deus que estrutura o mundo ôntico e Deus que estrutura o mundo ontológico. Então, eu sou apenas um ser captativo. E esse ser captativo busca o verdadeiro. Aqui entra o ponto. Veja o que eu disse. Se existe essa dualidade, haverá o conceito médio. Qual é o conceito médio? Porque é bem ferreiriano. Porque o Mário, em filosofia concreta, trabalhava essas questões. Né? O conceito médio é o eu lógico gnoseologal da abstração. Então, é o eu lógico que deseja, de modo cognoscível, inteligível, conhecer a realidade. É esse eu lógico gnoseologal que abstrai a realidade, que vai ao mundo ôntico buscando o ontológico. Então Deus está entre o ôntico e o ontológico no sentido de ser criador desse ôntico ontológico, só que também tem um conceito de modo finitizante, né? Quando a gente tira o transcendente, vamos dizer assim, e pensa apenas o contexto beta, nós vamos encontrar entre o ôntico ontológico o eu lógico. Porém, quando colocamos o primeiro princípio, Deus é a base estruturante de tudo. Então,
Buscar o verdadeiro é buscar o verdadeiro entre o ontico ontológico. Então, eu só posso buscar o ontico ontológico se eu entender o que é verdadeiro. E o verdadeiro habita em Deus. Continuando. Colocando Olavo de Carvalho, Hermann Doiver e Mário Ferreira dos Santos no palco do meu filosofar quadratizante, digo que a terescimentabilidade, conhecer, ter, relacionar, assume um outro quadrante gnoseologal. Veja, se eu acabei de dizer que existe o eu lógico gnoseologal, esse eu lógico gnoseologal possui um quaternário também. Ainda estamos pensando, preste atenção, estamos pensando a busca secundária. Saímos da primária, fomos para a secundária. Ainda estamos na busca secundária. Então, esse quadrante gnoseologal possui 4 aspectos, né? O agnoiologal, o episteme recortante, o episteme totalizante e o enxamasiologal. Vamos explicar aqui cada um deles. Eu vou ler e vou explicar. O agnoiologal é a dimensão pré-doada, conceito russeliano. Pré-teórica, conceito doivergiano. Aqui temos a linguagem pragmática, conceito ferreiriano, enquanto discurso poético, conceito olaviano. Então, nessa frase, eu resumi aqui todos esses filósofos. Vou reler novamente. O agnoiologal é a dimensão pré-doada, pré-teórica. Aqui teremos a linguagem pragmática enquanto discurso poético. Então, o agnoiologal, de onde vem esse termo? Esse termo vem de agnoia, do grego ignorância. Que lá na minha metafísica, da filosofia quadrante, essa dimensão da ignorância irá aparecer novamente. Eu vou explicar isso também. Então, segundo Mário Ferreira dos Santos, a linguagem pragmática é a linguagem enquanto dimensão pré-teórica. É o pré-doado. E eu só posso terecionar a realidade se eu assumir o agnoiologal. Não tem como escapar da dimensão agnoiologal ao teorizar. O cientista, o filósofo que negligencia o agnoiologal, ele incorrerá em erros graves, porque eu só posso assumir a concretude, a inteireza do mundo das coisas no agnoiologal, naquilo que os cientistas, e que muitos vão chamar até de forma pejorativa, é de senso comum. Quem conhece o Thomas Wright sabe muito bem o realismo do senso comum. Aceitar o mundo enquanto ele é, o ser que é, na sua estrutura primária. Então veja bem, o agnoiologal, vou continuar lendo aqui. No agnoiologal haverá a frônese. O que é a frônese? A sabedoria prática e a douta ignorância. Temos que saber decadialeticamente, aqui é Mário, o método dialético do Mário, né? Que conhecer é desconhecer. Segundo Mário, o sujeito, o eu que vai ao objeto, não eu, nessa relação sujeito-objeto, eu, não eu, usa a razão e a intuição, e a razão tende a homogeneizar o ôntico, e sua intuição tende a heterogeneizar o ôntico. E tanto o lado racional e intuicional do eu, que vai até o objeto, que virtualiza-se, atualiza-se, possui variações e invariações, ele tende ao conhecimento e ao desconhecimento. Então, a minha razão e intuição, ao homogeneizar de modo extensivo o ôntico, eu conheço desconhecendo. Ao heterogeneizar o ôntico de modo intensivo, eu conheço desconhecendo. Então é fato. É fato. Conhecer é desconhecer. Eu continuo. Ou seja, como pontuou Nicolau de Cusa, a frônese
só poderá assumir concrecionalidade se tivermos consciência que saber é não saber e nunca conheceremos tudo. Aqui colocamos o limite. Então veja a importância do agnoilogal, a importância de assumir essa dimensão pré-teórica, pré-doada, a linguagem pragmática. E nessa linguagem eu posso usar as possibilidades. O discurso poético vai trabalhar justamente isso. O discurso poético enquanto pré-doado, pré-teorizado, vai trabalhar as possibilidades do ôntico. Enquanto sabedoria prática, Frones. Agora vamos para a dualidade epistêmica. Eu poderia colocar só uma, né? Episteme enquanto recortante e totalizante. Mas eu coloquei essas duas para seguir a simbólica do quadrante. Então veja o que eu digo. O episteme recortante é a estrutura teórica. É a linguagem científica que recorta um elemento da realidade. Vamos usar o Dewey. O Dewey vai dizer que a realidade ela possui aspectos modais. Esses aspectos modais possuem antinomia. Antinomia que vai reverberar aquilo que o Mário Ferreira de Santos vai chamar na sua Década Dialética, o primeiro vetor, né? Sujeito-objeto. O sujeito, eu lógico. Objeto não lógico. O objeto não lógico não é o mesmo que objeto irracional, não. Quando o Dewey usa o conceito não lógico, é trabalhando aquilo que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de sujeito-objeto, o primeiro vetor da Década Dialética. Então, o que faz a ciência? A ciência olha para a realidade na sua totalidade e recorta um aspecto teórico. Quando eu digo a ciência olha para a realidade na sua totalidade, é no sentido agneológico. Por quê? Porque a ciência não pode abandonar o agneologal. A ciência está diante a totalidade. Mas, ao teorizar, ao fazer episteme, ela recorta. Então, o Dewey vai usar uma expressão que vai aparecer tanto em alemão quanto em holandês, que é Gegenstand. Atitude Gegenstand é a atitude de pegar a coisa e recortar o objeto. Pegar o objeto enquanto coisa e recortá-lo. É a atitude teórica de recortação. Eu recorto o objeto e analiso um aspecto não lógico. Para o Dewey, toda ciência assim o é. Que é bem fenomenológico também, né? Porque toda ciência olha para um objeto, agneologicamente falando, na sua totalidade, e epistemicamente recorta um elemento que compõe esse objeto. Então, por exemplo, o matemático ele pode olhar para qualquer objeto aí e recortar o aspecto numérico daquele objeto e fazer matemática. O físico, da mesma forma. O bioquímico ou biólogo, da mesma forma. O historiador, da mesma forma. O sociólogo, da mesma forma. O economista, o teólogo, e assim sucessivamente. As várias ciências. Então, veja como esse ponto é importante. Porém, a episteme recortante, ela é sempre atualizante. O que significa, Anderson? Significa que nenhuma ciência, aqui a teoria da ciência é importante, a filosofia da ciência, nenhuma ciência pode ou chegará ao apodítico. Porque se algum cientista, seja de qual área for, defender que o seu recorte científico chegou ao apodítico, significa que não haverá mais atualizações. E todas as ciências estarem abertas, né, para as atualizações. Então, a linguagem científica que recorta o elemento da realidade é sempre atualizante. Então, possa ser que
que suja James Webb e os paradigmas da ciência começam a cair, outros começam a ser construídos. Então a ciência tem esse caráter. Um cientista pode derrubar, de modo demonstrativo, uma verdade que é aceita hoje no campo da ciência. E aquilo que era aceitável aqui agora não é mais. Foi derrubado. Então a ciência possui aquilo que eu chamo de caráter atualizante. Toda ciência deve estar pronta a se atualizar. Todas. Caso alguém diga que não, incorrerá em dogmatismo. Ou seja, transformará a ciência em dogma. E é isso que muitas pessoas estão fazendo. Por exemplo, a teoria da evolução foi transformada num dogma. Ninguém pode questionar a teoria da evolução. E esse caráter dogmático de dogmatizar essa teoria é totalmente anticientífico. E é os mesmos que criticam a fé. Criticam os cristãos. Tá entendendo? Então toda a ciência deve estar pronta a ser questionada. Mas olha, se eu descobrir, tem um cientista na Europa, tem um cientista nos Estados Unidos, tem um cientista na Ásia, ele, lá no campo dele, no campo da ciência, da biologia, da sociologia, captou a verdade apodítica, que não pode ser destruída. Se esse indivíduo assim o fez, ele não está mais fazendo ciência. O que ele está fazendo, Anderson? Ele está fazendo filosofia. É por isso que muitos filósofos surgem das ciências. Muitos. Por exemplo, o próprio Doivre era jurista. Foi do campo jurídico que ele começou a abstrair e chegar a verdades, não científicas, mas verdades filosóficas apodíticas. Então, é possível. Isso é totalmente possível. O cara se aprofunda tanto na área dele que ele acaba chegando em verdades filosóficas naquela área. E sai da ciência e se torna um filósofo. Isso é totalmente possível. Mas a ciência em si mesma, ela não pode ser apodítica. Nunca será. Porque incorrerá em dogmatismo e cairá em erros. Vamos para a segunda. O epistêmico totalizante é o teórico enquanto linguagem matética. Veja, eu vou ler aqui, eu não li tudo, né? O recortante. O episteme recortante é a estrutura teórica. É a linguagem científica que recorta um elemento da realidade. A ciência nunca olhará para o todo. E é sempre limitada. E por ser atualizante, o discurso dialético compõe todas as ciências. Então, novamente, aqui eu usei elementos da filosofia do Mário. A ideia de linguagem científica veio do Mário Ferreira dos Santos. A ideia de recorte veio do Doivre. E quando eu digo que a ciência, enquanto atualidade, enquanto atualização, possui um discurso dialético, que é Olavo de Carvalho. Então, está sintetizado aqui os filósofos. Eu continuo. O epistêmico totalizante é o teórico enquanto linguagem matética filosófica, linguagem ferreiriana. Somente a filosofia poderá ir ao discurso apodítico complementarizante. Somente o filósofo poderá ir ao pan-olon. Eu vou explicar isso que é pan-olon. Mas vamos compreender aqui esse ponto da episteme totalizante. Se as ciências não podem cair no apodídico, porque se tornará dogmática, já o filósofo ou a filosofia, enquanto episteme totalizante metafísica, ela deve buscar o apodídico, o indestrutível, o inquestionável. Deve buscar. E assim o faz e assim o chega. Então, o episteme totalizante é o teórico enquanto linguagem matética filosófica. E quando eu digo discurso apodítico, é no sentido olaviano. Eu estou usando aqui a teoria dos quatro discursos também. E veja que eu uso o termo aqui, os termos, né? Discurso apodítico complementarizante. O que significa, Anderson? Significa que se nas ciências existe a atualização,
Na filosofia, enquanto matéria ou técnica, vou usar o conceito do Olavo, né? Enquanto técnica filosófica que está atrás do apodítico, nós vamos encontrar apenas complemento. Ou seja, eu não posso atualizar Aristóteles, Platão, Agostinho, São Tomás de Aquino, Leibniz, Mário Ferreira dos Santos, Olavo de Carvalho. O que eu posso fazer é complementar. A filosofia, eu já falei isso, eu vou repetir, a filosofia é como um grande castelo. Se a ciência tem um castelo, esse castelo pode ser derrubado. Claro, vai existir lá os fundamentos metafísicos, porque todo filósofo, ou melhor, todo cientista possui pressupostos filosóficos. Mas a filosofia que construiu o castelo apodítico, ela não pode ser derrubada. O que eu posso fazer é colocar mais um tijolinho e deixar esse castelo mais sublime. É isso que eu posso fazer. Então eu posso complementar. Isso está de acordo com aquilo que eu chamo de filosofar, é ação, reação. Eu me submeto à realidade e ao captar uma realidade apodítica, eu complemento aquilo que os filósofos na história da filosofia já captaram. Então eu capto a verdade apodítica e complemento. E assim será a filosofia. Tá entendendo? Então somente o filósofo poderá ir ao pan olon. Esses termos aqui, pan olon, pan significa todo. Olon significa todo enquanto extensidade conjuntal, aquilo que o Leibniz vai chamar de agregantum. Então somente o filósofo pode ir ao todo, aos universais, né? Para usar aqui o conceito bem importante na filosofia escolástica. Somente os filósofos podem ir aos universais enquanto ontologia. Então, eu não posso atualizar, por exemplo, a primeira tese da filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos e dizer que eu estou destruindo a primeira tese, alguma coisa A, estou colocando outra coisa no lugar, como fazem os cientistas. Não. O que eu posso fazer é complementar aquilo que o Mário Ferreira dos Santos já captou. Complementar aquilo que o Rousseau já captou. Complementar aquilo que o Dover já captou. Complementar aquilo que Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Agostinho, Leibniz, Duns Scott e todos os grandes filósofos já captaram. Então, esse é o lado epistêmico. O recortante e o totalizante e o recortante. Aí vem o segundo, ou melhor, o quarto ponto, que é o enxamasiologal. O que isso significa, Anderson? O enxamasiologal é o mesmo que enxamar. Enxamar é a alma eterna, segundo aí, seguindo a tradição judaica, né? Eu vou ler aqui e vou explicar. O enxamasiologal é o suprateórico. Anderson, aí vem um ponto, né? Qual é a raiz do agnoiologal? Existem raízes, pode haver raízes recortantes, teoréticas, científicas, e pode haver raízes totalizantes filosóficas. Ou pode haver os dois. Por exemplo, a pessoa do senso comum pode reverberar a ciência e essa ciência tem pressupostos filosóficos. É totalmente possível isso, né? Vocês sabem. Isso acontece. Por exemplo, uma pessoa que nunca foi dada à ciência aceita a teoria da evolução. E a teoria da evolução possui pressupostos filosóficos. Eu não vou entrar nesse tema. Isso seria outro debate, outra questão. Mas a teoria da evolução possui pressupostos filosóficos. E o que está na raiz do agnologal, do epistemologal, enquanto recortante e totalizante? O suprateórico, porque eu sou bem doiverdiano, viu, gente? Doiverdiano / agostiniano escriturístico. O enxamasiologal é o suprateórico, é o que enraiza o filosófico, o científico e o pré-teórico. Eu vou ler aqui, ó.
O Anishamaziogal é o supra-teórico. A linguagem aqui é simbólica religiosa. E o discurso tenderá ao retórico. Analisando o discurso retórico sobre os óculos teologais, eu creio que a retórica Trinitatis reverbera sobre o coração. Para entender esse ponto, vale ressaltar a teoria do quadrilacto projetivacional. A palavra da boca divina, a palavra escritural, a palavra carnacional e o querigma proclamativo. Então, seguindo uma linha doiverdiana, todo cientista possui bases religiosas. Todo filósofo possui bases religiosas. O Doive, ele quebrou com a suposta neutralidade teórica do pensamento autônomo. Não existe pensamento autônomo da religião. Todo cientista, todo filósofo, toda pessoa não dada à ciência, mas se não é dada à ciência, está na dimensão agnoelogal, na pré-teórica, todos nós, todos possuem uma cosmovisão religiosa. A linguagem, como diria Mário Ferreira de Santos, a linguagem simbólica religiosa, que tende sempre ao discurso retórico. É isso? Qual é o fim último da religião? Te levar para o céu. E como se faz isso? Convencendo. Então Deus usa a pregação, seja no contexto protestante ou católico, usa a ministração para o Espírito Santo convencer. Então existe uma retórica do Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele sair da influência do pecado original e ser jogado no reino da justificação. Passar pela santificação e ser glorificado. Tá entendendo? Então, claro, a retórica ela reverbera. Eu não sou bobo. Existe uma retórica na ciência, na filosofia, na agnoeologia. Existe um discurso poético na ciência, na filosofia. Existe um discurso apodítico reverberando na ciência e na filosofia. Por quê? Por exemplo, como o discurso apodítico reverbera na ciência? Por meio da filosofia. Então, o filósofo ele assume os pressupostos apodíticos de um filósofo, um cientista assume os pressupostos filosóficos de um filósofo, que são apodíticos, e a partir daí faz ciência. Tá entendendo? Então, aí existe todo um dinamismo na teoria do discurso, nas linguagens que o Mário coloca, e nessa dimensão quaternária que eu coloco aqui, juntando tudo, né? Então, o coração é o centro religioso e ele influencia o fazer ciência e o fazer filosofia. Aí o Doyle vai captar 4 grandes motivos bases religiosos, que é o matéria e forma, criação, queda e redenção, natureza e graça, e natureza e liberdade. Na minha opinião, existe mais motivos. O motivo, por exemplo, muçulmano, motivo básico religioso muçulmano, o motivo básico do budismo, o motivo básico dos egípcios, o motivo básico das tradições orientais, que o Dove negligenciou. Existem, eu não captei ainda, teria que estudar esse assunto, mas existem. Não podemos aí negligenciar o Oriente. Então Dove só olhou para o Ocidente e negligenciou o Oriente. Então, esses são as 4 dimensões que eu vou chamar de quadrilátero gnosiologal. Não tem como trabalhar a gnosiologia sem esses 4 pontos aqui. Muito importantes. Vamos continuar lendo. Ao observar o quadrante, eu devo ter consciência do quadrante gnosiologal, que eu acabei de falar, né? E do quadrilátero projetivacional, que eu também acabei de falar. Que é entender a palavra da boca divina, a palavra da escritura, a palavra carnacional e o querigma proclamativo. Contudo, entretanto, continuando, se
O busco, enquanto exame, o que é? Busco o verdadeiro. Logo, devo entender que o metafísico busca superar. Aqui vem o terceiro ponto, viu, gente? Lá, lembrar, eu estava falando da primeira, da segunda busca. A busca primária e a busca secundária. Vamos falar agora da busca terciária. Então, devo entender que o metafísico busca superar os enganos noéticos de si e do outro, os erros filosóficos, as heresias filosóficas. E é isso que eu digo no livro, ó. Uma luta contra as heresias filosóficas. O metafísico luta contra as desordens absurdistas de vários graus, seja mentiras agnoiologais, ou seja, como pode se enganar, seja mentiras recortantes. Os metafísicos devem destruir os erros reducionísticos das ciências. E filosóficos. Os filósofos podem errar também, né? E as falsas religiões cosmovisionárias reducionísticas, advinda do coração de Shamaziel. Por fim, o metafísico, como verá nesse livro, busca o sobrenatural. Superar os enganos noéticos, gente. Superar os enganos noéticos só é possível se eu entender o sobrenatural. Aqui está o erro da modernidade, que matou, como diria Nietzsche, né? Matou Deus. É o lema protagorasiano. O homem é a medida de todas as coisas. Aí este homem moderno acaba absolutizando aquilo que é relativo e adorando um falso Deus. Adorando a partir do quê? De quê? Adorando a partir do coração, da chamar. A idolatria vem daí. Idólatras não são os católicos. Idólatra é o cientista que idolatra o seu aspecto recortado. Idólatra é o filósofo que coloca toda a centralidade do seu exercício filosófico no eu lógico, na razão. Esse que é de fato idólatra. Então, o metafísico, por fim, deve buscar o sobrenatural. Eu vou ler aqui, ó. Enquanto buscar o metafísico, buscar a metafísica sobrenatural, enquanto o primeiro princípio quadrante, que é um primordial, o Pai, que é Pai do Filho, Filho que se fez verbo. O metafísico não pode jamais abandonar a arte de encantar-se platonicamente pelo quadrante. O que é o quadrante? O cerne de tudo que existe e que há passa por um ponto primordial. Conhecer, ter, relacionar com uma divindade, seja ele absoluto ou relativo, consigo mesmo, com a realidade e com o outro. Tudo está dentro disso aqui, viu, gente? Tudo. Não tem como. É o ponto de partida. Eu sempre digo, se a filosofia quadrante não servir para nada, ao menos servirá como ponto de partida filosófico, como um método filosófico. Porque todo cientista, todo filósofo, vamos aplicar aqui a questão da gnoseologia quadrante. O homem que está no senso comum, ele é analfabeto, ele está dentro do quadrante, ele tem um quadrante. O homem que não sabe lidar do campo, ele tem uma divindade, ele tem a si mesmo, ele tem uma realidade e ele está relacionando com o outro. Platão, Aristóteles e Sócrates tiveram um absoluto, tiveram a si mesmo. O próprio Sócrates diz, conheça-te a ti mesmo, oráculo de Delfos, né? Estava dentro de uma realidade e possuía uma relação com o outro. A filosofia de todos os filósofos estão dentro disso aqui. Todos. Isso é apodítico. Né? É apodítico. Em certo sentido, todos os filósofos falou do quadrante, né? Não da metafísica, né? Mas do quadrante. Todos cientistas, de alguma medida, tratou do quadrante. Então, o quadrante, ao mesmo tempo que é novo, é velho. É novo porque eu dei a linguagem, eu sistematizei. Mas é velho porque todos os filósofos trabalharam. Então, quando vem algum imbecil dizendo esse negócio de quadrante foi falado por Beltrano e Fulano, claro! Se ele está preso dentro do quadrante. Se ele não se ausenta, é anti-ausentativo. Lembra lá do quadrilátero jubiriano? Quadrilátero senciente? Quando eu digo que não é possível se ausentar da realidade, já entenda aqui também o eu, o outro e a divindade.
seja ela absoluta ou relativa. Porque o eu é um ser látrico, e esse ser látrico tende a uma adoração, tende a absolutizar algo e chamar de divindade, deificar algo. Tá entendendo? Então, tá todo mundo dentro do quadrante. Platão estava dentro do quadrante. Pitágoras estava dentro do quadrante. Moisés estava dentro do quadrante. Adão estava dentro do quadrante. Eva estava dentro do quadrante. O apóstolo Paulo estava dentro do quadrante. Os pais da igreja dentro do quadrante. O bêbado na rua que você vê todos os dias dentro do quadrante. O seu patrão dentro do quadrante. Bolsonaro dentro do quadrante. Lula dentro do quadrante. Olavo de Carvalho dentro do quadrante. Anderson dentro do quadrante. Seu pai, sua mãe dentro do quadrante. É impossível refutar isso. É igual o Mário. Lembra do Mário? Alguma coisa a mesma coisa. É o quadrante. Não tem como você refutar alguma coisa impossível. Da mesma forma, não tem como você refutar o quadrante. É impossível. Impossível. O quadrante é indestrutível. Continuando. Vou ler aqui do início, né? Portanto, um metafísico não pode jamais abandonar a arte de cantar-se platonicamente pelo quadrante e, com isso, tender aristotelicamente para a metodologização das captações quadrantizantes. Então, ao mesmo tempo que platonicamente eu volto ao mundo das ideias, eu tenho um dever, enquanto metafísico, seguindo os passos de Aristóteles agora, de metodologizar. Então, platonicamente eu me encanto, ontologicamente, pelo mundo ôntico. Não, você não entendi. Eu olho para o mundo ôntico e saio da caverna e volto ao ontológico. Ao fazer isso, eu devo me encantar. Claro que antes eu me espantei. Me espantei, e ao me espantar, me encanto. E ao me encantar, caminho até o ontológico. E ao caminhar até o ontológico, eu sistematizo, eu metodologizo as minhas captações quadrantizantes, que são relativas, eu não estou esgotando a realidade. Esse entender captativo dual é imbuído pelo que Paul Tillich chamou de eros filosófico, que seria a paixão por uma verdade que esteja aberta à abordagem geral, aberta ao comunicável. Então, quando eu capto o ôntico e o ontológico, eu devo estar aberto ao comunicável. A realidade se abre. A realidade, que Kant chamava de nominal, ela não é incognoscível. A incognoscibilidade que Kant se referia não está prismada, não é reverberada, não é relatada na realidade. O nominal kantiano se aplica, aqui eu faço uma análise mosaica, né? O eu sou o que sou, lembrar de Êxodo 3, se não me engano? Pois é, o nominal se aplica, enquanto incognoscibilidade, se aplica ao um primordial, ao primeiro princípio quadrante, que de fato, enquanto aformático, é incognoscível. Mas a realidade não, a realidade é cognoscível. Aquilo que Kant chamava de nominal é cognoscível, sim. Não posso reduzir o nominal apenas ao fenomenal. Isso é reducionismo. É se achar superior. Esse saber out, ouse saber, pense por si próprio. Existe uma reação da autonomia, mas se eu não aceitar a cognoscibilidade daquilo que é nominal, já era. Por isso que Kant odiava, Kant não gostava dos metafísicos, né? Porque os metafísicos fazem o caminho oposto que Kant propôs. Então, continuando. Se o metafísico busca o sobrenatural, não podemos separar a filosofia primeira da teologia, que é um ponto importante, gente. Não devemos separar a filosofia da teologia. Há um tempo atrás eu reverberava esse ponto do Dovey, porque o Dovey dizia que deve separar teologia e filosofia. Não. Por quê? Porque a teologia, enquanto teologia cristã, reverbera quem? Cristo. E Cristo é Senhor da filosofia e da teologia. Então, como eu vou separar
essa ciência que reverbera o Cristo. Porque toda teologia séria, seja no nicho católico ou protestante, todas que é ortodoxa e é séria, o que ela vai reverberar? Cristo. E Cristo é Senhor. Não é a teologia. Agostinho está errado. Ou melhor, perdão, Lutero está errado. A teologia não é a rainha de todas as ciências. Na verdade, o rei de todas as ciências é Jesus. Inclusive das ciências particulares, recortantes, complementarizantes, e da filosofia, das ciências atualizantes, gente. É o cansaço, é um perdão. Jesus é Senhor, é rei das ciências atualizantes e da filosofia complementarizantes. Então, não devemos separar teologia e filosofia. Entendendo esse pressuposto que eu coloquei aqui. Continuo dizendo. Para o alemão Paul Tillich, a filosofia levanta a questão da realidade, eu diria quadrante, como um todo. A teologia levanta a mesma questão, buscando a preocupação última. Enxamar, lembra lá da enxamar geologia? Buscando a preocupação última no eu que vai na realidade. O filósofo e teólogo, segundo Paul Tillich, não pode negligenciar a estrutura ontológica, pois a filosofia e teologia levantam a pergunta pelo ser. O filósofo vai até o ser em si mesmo, ou ser em si. O teólogo vai até o ser para si. O filósofo metafísico, segundo Paul Tillich, olha a totalidade da realidade para descobrir dentro dela a estrutura da realidade como um todo. Já o teólogo deve olhar onde se manifesta aquilo que o preocupa de forma última. Logo, caro leitor, não há um filosofar ontológico sem um coração enxamasial. Tá entendendo? Ou seja, não há o teórico ou epistêmico totalizante sem o suprateórico enraizante. Por isso que eu falei, não devemos separar a teologia da filosofia. Eu sigo aqui o caminho tilichiano. Eu segui o caminho do everdiano de separar os dois, mas hoje eu não sigo mais. Acredito que o Dove está errado aqui também. É aqui que entra outra teoria de cunho quadrante, que é a quinariologia antrofilosófica pentagonial, a minha metafísica do sujeito. Origem, personalidade, vivencialidade, potencialidade e imortalidade. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas eu trago uma explicação bem rápida no meu livro. Nesse livro, né? A origem gonológica possui uma pergunta limite. De onde eu vim? Na personalidade temos uma pergunta personológica. Quem eu sou? Ternariamente, a pergunta vivenciológica é: o que eu vim fazer aqui? Na potenciologia, a pergunta limite é: até onde eu posso chegar? E por fim, temos uma pergunta de imortalidade, ensiamasiológica, para onde eu vou? A origem antrofilosófica é a primaridade de cunho platônico pitagórico, antefato. A medialidade personológica, vivenciológica e potenciológica é o fato de cunho aristotélico-olaviano. E a ultimacidade se dá na ensiamasiologia. E temos aqui o depois do fato, de cunho platônico-agostiniano. Portanto, não há primariedade sem ultimacidade e vice-versa. E toda a minha medialidade só o é na dualidade gonológica e ensiamasiológica. Aí eu coloco aqui no livro, ó, irei futuramente apresentar essa teoria da antropologia quadrante num outro livro. Por isso que eu não vou explicar isso aqui, mas o pessoal do grupo em busca da sabedoria sabe muito bem dessa teoria, porque eu tenho trabalhado ela internamente no grupo. Enfim, esse livro, eu estou lendo apenas a introdução do meu livro, viu? A Teoria do Acatamento. Enfim, esse livro é a apresentação de minha teoria metafísica do acatamento. Subirei nos ombros de Duns Scott, Hermann Doiver, Mário Ferreira dos Santos, Edmund Husserl, Xavier Zubiri e Olavo de Carvalho. Claro, o tema acatamental não coloca-se neutro diante de Aristóteles, São Tomás de Aquino e Platão. A tese aqui causou certo burburinho entre colegas, amigos e até desconhecidos. Acredito que escutar minhas aulas no YouTube é um bom ponto de partida para começar a inteligir a tese acatamental. Porém, ler esse livro é obrigatório. Então,
Quais são os vídeos? Os que eu coloquei aqui. Se eu não me engano, tem 3 vídeos aqui no YouTube que eu coloquei. Eu já vou direto ao fato, né? Vou direto ao ponto. Mas agora eu estou estruturando tudo para dar um conteúdo apodítico para a teoria. Aí vem o que eu coloquei no livro. Mas qual é o juízo que defenderei? Aí vem o juízo. Não é Morfé que se submete a Rilé. É Rilé que se submete a Morfé. Quero agradecer o grupo de WhatsApp em busca da sabedoria. A minha tese pairou sobre meu intelecto nos debates nesse grupo de WhatsApp. Em especial, quero agradecer o amigo Renato, um mestre que ajudou-me em vários pontos de minhas abstrações quadrantes. Quero deixar algo claro aqui, pois sei que no Brasil a inveja intelectual é um monstro. Não estou propondo uma tese inovadora. A tese aqui é dança scottiana, já falei isso nos vídeos, mas é bom repetir. O que eu trago de novo aqui é chamar Hermann Doiver, Mário Ferreira dos Santos, Russell, Zubiri e Olavo de Carvalho para a tese central do livro. Eu diria que meu ponto, como ferreiriano e neocosmonômico aqui é a nomenclatura. Cosmonômica é a nomenclatura doiverdiana. A filosofia do Doiver é conhecida como filosofia cosmonômica. E eu me coloco como neocosmonômico justamente por ter influências ferreirianas. Eu diria que meu ponto, como ferreiriano e neocosmonômico, é o olaviano e russeliano, justamente de assumir a fenomenologia, a presença do mundo ôntico e a dimensão acatamentativa, ou seja, Morfé vestindo a Rilé, né? E assumindo a Morfé enquanto um próter, não como um delta. Então eu inverto a perspectiva aristotélica. Eu termino dizendo, leia e verás. Aí vem o primeiro capítulo. O primeiro capítulo tem por seguinte título: Dialética afirmativa e a técnica filosófica de Olavo de Carvalho no acatamento, onde eu vou aplicar, eu vou tentar explicar aqui cada capítulo de modo bem sucinto e resumido, sem precisar ler. Então, no primeiro capítulo, gente, eu vou aplicar a técnica filosófica sobre a teoria do acatamento. O que seria a técnica filosófica? Fazer a anamnese, a meditação, o exame dialético, a pesquisa histórica, a hermenêutica, o exame da consciência e a técnica expressiva. Ou seja, a anamnese é a anamnese pela qual o filósofo rastreia a origem de suas ideias e assume responsabilidade sobre ela. E eu já deixei claro, né? Quem são, de onde vem as minhas ideias, ou essa ideia em específico do acatamento. A origem dessa ideia tem suas raízes, que eu já deixei claro aqui. Os nomes estão aí. Aí tem a meditação, onde eu busco transcender os círculos das ideias e permitir que a própria realidade lhe fale numa experiência cognitiva originária. Eu faço isso também. O exame dialético, a pesquisa histórica, claro, eu fiz a pesquisa histórica. Então eu vou aplicando. Então, por exemplo, aplicando a técnica filosófica, eu faço as perguntas, né? Qual a origem da teoria do acatamento? Como transcendir o círculo que gira a teoria do acatamento? Como ocorreu a integração da teoria do acatamento na tradição filosófica? Qual é a erudição histórica que está imbuída na teoria do acatamento? Como tornei dialeticamente a teoria do acatamento transparente? Como a teoria do acatamento age integrativamente sobre minha persona? Como torna a teoria do acatamento reprodutiva ao quarto princípio quadrante, seja o outro, né? Então, eu tento usar a técnica filosófica do Olavo para demonstrar. E qual é o método que eu uso, gente? O método eu coloco na introdução, ou melhor, no primeiro capítulo, né? O método é aquilo que eu chamo de dialética da absolvição afirmativa. Eu vou ler aqui só o primeiro capítulo, ou melhor, perdão, só o primeiro parágrafo, para vocês compreenderem o que eu estou dizendo aqui. Diz o seguinte, ó: qual é a metodologia, eu digo, né, na verdade, qual é a metodologia usada para chegar na teoria do acatamento? O método é dialético, uma dialética da absolvição afirmativa. Se afirmo algo, afirmo negando o outro. Não há afirmação sem a negação e vice-versa. Uma necessita da outra e a outra da uma. Mas o que eu afirmo? Afirmo que Morfé é próter ativo e nego que Morfé é delta passivo.
A afirmação só é na negação, e a negação só é na afirmação. A dialética da absolvição afirmativa compreende o princípio vivo de Mário Ferreira dos Santos, as antinomias. Só ter aqui. Aí eu uso a técnica filosófica para dar um robustecimento a mais nessa metodologia que eu uso, né, neste livro. Agora vamos para o segundo capítulo. O segundo capítulo eu vou trabalhar aí o quadrante escalonado e o aritmos acatamental. Veja, eu vou ler aqui os 2 primeiros parágrafos desse capítulo para a gente ter uma certa compreensão. O que é o aritmos? Pitagoricamente, é o que não está descontinuado dos óticos, porque é ontológico. A nos trinitatis emanou como raios solares modais ontológicos. Essa emanação segue, enquanto aritmos tipos, qualitas ontológica topos noetos, ritmização. Portanto, propriedades de um ôntico e seus acidentes necessitam de um quadrante escalonado, isto é, nous do primordial, emanação modais ontologísticos, ôntico, homogêneo, extensivo, quanto repleto de propriedades que só o é nos modais reais, enquanto abstração perfeita, mundo das formas platônicas, acidentes no ôntico heterogêneo. Então existe aí o quadrante escalonado, né? A nos trinitatis, que é bem plotiniano, né? Emanações modais, também continua sendo plotiniano. O ôntico e suas propriedades, aqui é o Olaviano barra aristoteliano. O ôntico e os seus acidentes, também continua sendo Olaviano barra Rosseliano barra aristoteliano. Minha lógica escalonada metafísica é a seguinte: não há acidentes sem propriedades, e não há propriedades sem os modais ontológicos, e não há modais ontológicos sem a nous divina, onisciente e onipotente, um primordial, o primeiro princípio da filosofia quadrante. Então aqui eu vou trabalhar os aritmos. Os aritmos, gente, é muito importante, porque o aritmo ele possui uma estrutura importante, e eu trabalho aritmos em 5 aspectos. Aritmos como essência, o aritmos enquanto números, eu estou trabalhando pitagoricamente aqui. Aritmos enquanto jogado no ôntico, ou seja, o aritmos está na coisa ôntica substancial. O aritmos enquanto composição, porque aritmos compõe. E o ato e a potência materiável do aritmos. O ato formativo e a potência materiável é aritmos, na verdade, né? E por fim, como eu digo aqui, portanto, a coisa é número, e número é a coisa. Logo, o aritmos possui um cinematismo dinâmico que compõe o quanto ôntico e o qualitas ontológico. Veja, o número ele não pode ser reduzido ao quanto, enquanto vulgaridade, original, cardinal. Porque o quanto possui um qualitas. Então, quando eu trabalho o quanto enquanto ôntico. Quando eu trabalho qualitas enquanto ontológico. Então, o aritmos possui essa dualidade que vai aparecer em Platão. A gente vai ver isso no decorrer do livro. Então, o ôntico acatamental possui um aritmo cinemático. Esse aritmo cinemático, eu vou pular aqui, trabalha justamente o aritmos que eu vou chamar de aritmos tosótes ônticos, que eu vou chamar não, que os pitagóricos vão chamar, estou apenas reproduzindo o que eles chamaram. Então existe o aritmos tosótes ônticos e o aritmos timos ontológico. Então a relação ôntico-ontológico, né? Essa relação é metesis, é uma coparticipação. E dessa metesis coparticipativa do ôntico-ontológico, nós vamos encontrar a relação enquanto ôntico, de quantidade, e a relação enquanto ontológico, de qualidade. A relação enquanto ordem, de quantidade ôntica, e a ordem enquanto qualidade. Repetindo para ficar claro. A relação, o aritmos relacional, dualiza-se no ôntico e no ontológico. A ordem dualiza-se no ôntico e no ontológico. O processo realiza-se no ôntico e no ontológico. O retorno efetivo realiza-se, ou binariza-se, ou dualiza-se no ôntico e no ontológico. Aí vem o retorno efetivo, as fluxões emanativas, a ritmização, os conjuntos, as tensões, o tônus, né, como diria Platão, Pitágoras e o próprio Mário,
os sinfônicos e as funções. Esse cinematismo dos números, esse cinematismo do aritmos, eles qualificam tanto o ôntico, enquanto aritmos posótes, a quantidade, né? Quanto o aritmos timos, ontológico, a qualidade. Por isso, quanto e a qualitas. Quer entender mais esse assunto? Leia Mário Ferreira dos Santos, Pitágoras e Teorema do Número. E tem um vídeo aí no meu canal que eu falo sobre esse assunto de modo mais profundo. Então, eu faço aplicação disso, né? Então, trabalhar o aritmos cinemáticos é trabalhar enquanto ôntico e ontológico, relação, ordem, processo, conversão, retorno efetivo, fluxões, ritmos, conjuntos, tensões, sinfonizações e funções. Esse é o ponto. Aí no capítulo 4, eu vou trabalhar o ôntico, morfé, próter e a teoria da assistência do Mário Ferreira dos Santos. Lembrar, a assistência é o prefixo e o prefixo, e esse prefixo possui prefixações. Existência, persistência, consistência, subsistência. Então vou usar todas essas prefixações e trabalhar aí o sustentáculo ontológico da teoria do acatamento. É outro ponto também, muito importante. Eu vou fazer um diálogo aí entre o Mário e o Heidegger, que eu acho importante também. Eu poderia ler, mas tem muita coisa aí, o áudio fica muito grande, muito grande. Eu já estou cansado, já estou lendo as coisas erradas aqui já. E por fim, o capítulo 5, eu, pela primeira vez, de modo mais profundo, trabalho a metafísica da filosofia quadrante. O que é a metafísica da filosofia quadrante? A metafísica da filosofia quadrante possui os 10 mandatários e uma sufixação ontológica. Então, estou partindo do Mário Ferreira dos Santos, assumindo a prefixação da assistência de Mário Ferreira dos Santos e chegando numa teoria que eu chamo de teoria da sufixação ontológica, que no fim vai ser uma coisa só. Quando eu digo, por exemplo, que o pão ou é dado em regulação, eu estou assumindo aquilo que eu chamo na sufixação ontológica de protos substancial, que possui uma acordância e uma alternância. Quando eu digo que o pão ou lom possui aptidão para existir insistential. Veja que eu estou usando os conceitos do Mário, sistential, insistential, assistential, persistential, consistential. Isso vai aparecer nos 10 mandatários da filosofia quadrante. Então, estou partindo do Mário Ferreira dos Santos. Então, quando eu digo o pan ou lom possui aptidão para existir insistentemente, eu trabalho aí nessa insistência de aptidão para existir do mundo ôntico. Fenomenologicamente, eu vou trabalhar a ignorância, porque existe a relação fenomenológica eu-objeto, não é isso? Então, eu tenho que trabalhar a ignorância. E assim sucessivamente. Você teria que ler o livro para você entender o que eu estou propondo aqui. Pode ser que eu venha trazer uma explicação mais contundente da minha metafísica, mas é isso. Na minha metafísica, eu construo aí os 10 mandatários e a teoria decacromos policromática de sufixação ontológica, que no fim vai ficar uma coisa só. Os 10 mandatários e essa teoria decacromos. Vai ficar uma coisa só. Eu vou explicar isso no livro, ok? Então, até o momento eu escrevi isso e espero que até março esse livro esteja pronto. Ok? Então, muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.